Professor Otto, Felipe Nascimento falando agora. Bom dia, obrigado por estar aqui conosco. Professor, eu acho que uma das apreensões em nível global, também por causa da inflação, é de repente haver um remédio muito mais amargo do que é o necessário, né? Embora a gente não saiba muito bem para onde que está caminhando a inflação, muita gente falava que ela era transitória e a gente está vendo ela um pouco mais persistente. Aqui mesmo no Brasil, falava-se de uma elevação de juros ali próximo a 10, 11, agora já estão falando 13, 14% algumas pessoas. Nos Estados Unidos, o senhor comentou, né, que essa persistência de elevação pode falar que a perspectiva de um aumento maior ainda lá nos Estados Unidos. Os bancos centrais, eles levam isso em consideração, eles ficam apreensivos em não dar um remédio em dose maior do que o necessário, porque o aumento de juros é esse remédio para tentar conter a inflação. Mas como a gente tem uma inflação que tem bastante choque de oferta, como o senhor comentou, e muitas vezes esses produtos acabam não fazendo parte ali, né, não fazendo parte do métier ali desse remédio. Como que dosa isso, professor? Como que a gente pode ter uma percepção de que essa elevação de juros não vai provocar uma forte recessão em nível mundial e isso deixa muita gente com o olho arregalado? Felipe, aí tem um aspecto, vamos colocar assim, de natureza mais técnica, né? Por quê? Porque a taxa de juros referencial de uma economia, ela nada mais é do que o preço da moeda em função do desempenho do próprio produto interno bruto e da demanda por moeda por parte da sociedade. Quando a gente fala de demanda de moeda pela sociedade, ela está diretamente relacionada à necessidade transacional e precaucional das pessoas, ou seja, eu preciso de dinheiro para poder consumir, para poder manter aí uma reserva de emergência, e por outro lado eu também tenho uma demanda por moeda justamente para acumular riqueza, se é que a gente pode dizer assim. Então, o que acontece? À medida que o Banco Central ele mexe na taxa de juros, ele está mexendo principalmente no comportamento das pessoas. Então, por exemplo, uma elevação da taxa de juros, o que se espera? Que essa elevação aumente a propensão das pessoas em economizar, né? Ou seja, buscar uma rentabilidade maior, aproveitar esse momento. Então, para que ela possa economizar, há necessidade que ela abra mão do consumo. Então, essa é a maneira para dar uma esfriada no lado da demanda para adequar a oferta. Então, se nós temos um choque de oferta, então o ideal seria exatamente mexer nessa capacidade de consumir das pessoas. Então, a elevação da taxa de juros seria uma maneira de justamente buscar esse tipo de solução. A grande questão é que o ato de consumir, ele depende da renda. E aí existe uma relação direta entre renda e o produto interno bruto. Então, à medida que os países têm essa perspectiva de redução da renda, isso significa uma redução no consumo que acaba impactando na própria performance do PIB. Impactando negativamente sobre o PIB, há necessidade de que você tire liquidez do mercado e a única maneira de tirar essa liquidez é justamente elevando a taxa de juros. Então, vejam, é uma busca de uma solução um tanto quanto que complexa. Porque não é só elevar a taxa de juros, imaginando que isso vai reduzir os preços, tirar a pressão sobre o preço da economia. Então, essa necessidade de observar o movimento econômico de uma maneira mais ampla, né? Então, diante desse cenário, uma perspectiva de queda da atividade econômica, que implica necessariamente uma queda na capacidade de consumir das pessoas, então aí surge essa preocupação. Então, tentando enxergar de uma maneira um pouco diferente, essa elevação da taxa de juros, que eventualmente leve as pessoas a ter uma propensão maior em economizar, isso significa que, dentro desse cenário, as instituições financeiras passariam a ter mais recursos para emprestar às empresas para poder investir. E à medida que uma economia, ou à medida que o setor produtivo privado da economia
investe, então isso acaba compensando essa componente recessionária, gerando empregos, reativando a atividade econômica. Né? Então, é tudo um conjunto de fatores, né, que devem ser analisados justamente para poder buscar a melhor solução no combate dos preços.